Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes e hoje vou trazer pra vocês aqui mais um corte do debate que aconteceu entre Rodrigo Silva e Sérgio Sacani. Olha, para quem gosta desses debates envolvendo religioso contra cientista, já adianto para vocês, continua no vídeo, porque esse corte ficou da hora. Sérgio Sacani fez algumas indagações pro Rodrigo Silva e o mesmo eu notei que teve um pouco de dificuldade para responder. Olha, é um tipo de assunto que deixa qualquer um curioso. Se você é mais um que ficou curioso, continua nesse vídeo que eu vou matar a sua curiosidade. Acompanha aí. Vamos lá então. Sacani questiona Rodrigo Silva. O único pontinho, Sérgio, que eu diria agora sim, eu não sei se isso também vai parecer vitimismo de minha parte, mas o lance da religião e da Bíblia, de uns bons anos para cá, mesmo que o ciclo dos grupos passem, mas hoje ser um cristão conservador dentro da universidade é um desafio. É um pouco de vitimismo sim, cara. É um pouquinho de vitimismo, hein? Mas vamos lá. Especialmente em algumas áreas de filosofia, humanas, ser cristão conservador dentro da universidade hoje não é brincadeira. Tem gente discriminada pelo que ele coloca no Facebook, porque ele colocou versículo da Bíblia no Facebook, os colegas em sala caem, os professores também. Eu acho que aí você já tá sendo um pouco exagerado, hein, irmão? Eu não consigo imaginar, talvez um pouco, depende de como você se comporta, como você se porta na universidade. Para as pessoas, sei lá, quererem pegar postzinho de Facebook para jogar dentro de sala de aula e gerar um debate. Até porque o que eu mais vejo é pessoas usando frase de Bíblia, essas coisas para postar foto, cara, e tá tudo bem que você não vê as pessoas comentando em relação ao que ela posta na legenda, a não ser que seja algo muito grotesco relacionado com a foto, mas sei lá, cara, tô achando um pouco estranho o caminho que você tá querendo levar esse debate. Você tá querendo criar uma narrativa de que existe perseguição por causa de postagem bíblica na internet, por parte dos colegas de universidade, sei lá, acho que é um pouco vitimismo, hein? Mas vamos lá. Não em todos, mas em alguns lugares existe um ateísmo metodológico, porque tem um ponto aqui que eu tô concordando em vários pontos com o Sérgio. Se bobear, tem mais pontos que a gente concorda do que discorda. Pode ser. Quando o Sérgio falou fundamental, né? Não, mas eu vou até chegar nesse ponto se você quiser. A questão de provar Deus, já vi que eu não posso. Então, se eu tentar usar a ciência para provar o designer, realmente é pseudociência. Porque é pseudociência desse bagulho de design inteligente, parceiro. Não começa com isso aí de novo, não, velho. Não começa com isso. Você quer usar. Você quer usar da lógica da física para poder demonstrar que, por haver uma pequena lógica, existe um designer, existe algo que pensou em tudo isso antes. Eu acho que é um pouco vago, hein? Porque não tem a digital de Deus na criação lá, que é o DNA de Deus, que é a assinatura dele, não existe isso. Mas também não tem como provar a ausência dele. Era aí o que eu ia perguntar pro Sergião, que assim, tudo isso que você mostrou... Rapaz, isso aí tá parecendo o papo daquela vez que o Bolsonaro tentou falar que existem estudos que comprovam que a ivermectina não era eficiente, mas que também não existiam estudos que não provavam, que era incapaz de provar que a ivermectina, sabe? Tipo, esses papos querendo inverter a lógica pra confundir a cabeça das pessoas. Mostrou pra gente. É a mesma pergunta. Caralho, olha o hamburgão deles ali no prato, hein, velho? Batatinha. Eu com fome aqui. Fiz pro Rodrigo, na verdade, só que agora é pra você. Tudo isso que a gente viu aí, você falou do James Webb e o caralho, isso daí invalida 100% assim. Ó, aqui tá a prova de que Deus não existe. Também não. Não, mas né? Lógico que não, cara. Olha, a ciência não tem intenção alguma de desprovar ou de provar de uma vez por todas, bater o martelo de que Deus não existe. É baboseira isso. Isso aqui não tem, e de novo, né? Do mesmo jeito que não quer provar e nem refutar o Big Bang, não tem nada a ver com Deus aqui, cara. É entendeu? verdade. Aliás, os caras que estão trabalhando nisso, muitos deles podem acreditar em Deus, podem acreditar no que for, cara. Mas aquele ali é o trabalho dele, ele tá analisando aquela imagem. O James Webb existe, a imagem existe, pô, vamos analisar a imagem, entendeu? Ele não tá... Nada disso, pode ser também que possa passar essa impressão
que os cientistas meio que trabalham para refutar a existência de Deus. Não passa essa impressão não. Esse é um narrativo criado para poder ter um inimigo em comum, sabe? Pra eles manterem a base unida. Basicamente isso. Entendeu? Jamais, cara. Jamais. Eu, pelo menos, não conheço nenhum cientista que fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui Só pra provar que Deus só não pra existe. provar que Deus não existe. Cara, ele não vai conseguir de jeito nenhum, entendeu? Porque como que ele vai provar, né? Um negócio que cara, é que igual disse o Rodrigo, é um Faz sentido axioma, né? Um negócio que... A própria ideia de Deus, ela não cabe na ciência. Né? Exatamente. A ideia Deus, ela não, quando eu falo não cabe, não quer dizer que é pra ser tratado como chacota ou qualquer coisa assim. Ela não cabe porque ela não cabe mesmo, assim. A ideia de Deus, a gente não consegue compreender no que, assim, se a gente tá falando de porra, é porque Deus, assim, se ele é antes da porra toda, a gente não consegue compreender, portanto não consegue passar pelo método científico. É isso que estão falando aqui ao longo do tempo. Isso. E aí provar que existe ou não existe se torna impossível. É isso aí. Não tem nenhum cientista que fica, cara, não, eu vou pegar, essa aqui, ó, pronto, a imagem do James Webb aqui, ó, tá provando que Deus... Cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Uma coisa que o Rodrigo falou, o lance da ciência, a ciência, cara, que é uma coisa também que muita gente faz confusão, cara. A ciência, e quem falar isso pra vocês, cara, tá falando errado. A ciência, ela não tá atrás de verdade nenhuma. Muito pelo contrário, a ciência, ela vai atrás de perguntas. A gente quer pergunta. Por isso, voltando lá naquele negócio do experimento, quando o experimento dá errado quer dizer o quê? Vamos supor que a gente faz a imagem do James Webb e não aparecesse galáxia vermelha nenhuma. Pá. Aí tem alguma coisa estranha, cara. O que aconteceu? Porque a gente faz tudo teoricamente, era para aparecer as galaxiazinhas vermelhas ali. Não apareceu nenhuma, vamos supor. Quer dizer que o nosso... Aí, o que está acontecendo? Vamos ter que rever aquelas coisas. Então, quando um experimento ele dá um resultado não esperado, igual disse o Rodrigo, que a gente espera alguma coisa, mas às vezes você faz o experimento e ele dá um resultado que você não esperava. Quando isso acontece, é excelente, cara. É excelente. Porque aquilo ali vai abrir um leque de outras possibilidades, de outras alternativas, entendeu? É até a pergunta que eu faço para os astrobiólogos, que é a seguinte: se encontrasse vida no universo, você preferia que ela fosse parecida com a nossa ou diferente? A maior parte fala diferente. Porque imagina se encontrar uma vida diferente da nossa, cara. Como que isso ia explodir a nossa cabeça, cara? Você ia falar, caramba, cara, olha aqui quantas outras alternativas podem existir. Verdade. Cara, realmente, a ciência nem sempre a intenção do cientista ali que está por trás de uma pesquisa, muitas das pesquisas que se resultaram que tiveram algum resultado positivo, muitas das vezes nem era sequer o resultado que o cientista esperava. Muitas das descobertas científicas que foram muito importantes para a humanidade foram realizadas de maneira sem querer. Sem querer. Você sabia disso? Viagra, palito de fósforo, as micro-ondas foi descoberto sem querer. Cara, o raio-x, que é tão importante na medicina pra gente descobrir, pra gente observar melhor por baixo da pele. Cara, penicilina, a insulina, para vocês terem uma noção, os cientistas estavam estudando o sistema digestivo de um cachorro e eles removeram o pâncreas para ver como ia funcionar o sistema digestivo desse cachorro. Aí notaram que na urina do cachorro começou a acumular moscas, tipo assim. Aí logo eles deduziram que tinha açúcares na urina do cachorro. Anos depois, com mais estudos, eles conseguiram isolar essa substância que o pâncreas criava para poder regular a taxa de açúcar no sangue, e aí desenvolveram a insulina, que hoje simplesmente salva milhões de vidas no tratamento de pessoas com diabetes. Então, tipo assim, a ciência nem sempre, os cientistas nem sempre alcançam o objetivo que eles buscam com suas pesquisas, mas acaba acontecendo esse tipo de coisa. Outra descoberta. Entendeu? Então a ciência é feita disso, cara. Entendeu? Então a ciência, galera, ela presta atenção nisso, ela vai atrás de perguntas e ela tenta encontrar evidências para tentar responder da melhor forma possível aquilo. Não tem 100%, cara, não tem. Tanto que a gente fala aqui a palavra modelo e tal, que a gente fala,
é uma palavra que sempre liga a tentar responder o máximo aquilo ali. Responder tudo, não vai, cara, não vai. Mesmo porque hoje eu tenho uma limitação no meu conhecimento, na minha tecnologia. Amanhã eu consigo construir um telescópio 20 vezes maior que o James Webb. E ele vai lá e mostra uma outra coisa. Eu vou ter que rever o meu modelo. Hoje, só para dar um exemplo aqui... Aliás, Jean, eu te mandei o link lá no Insta, cara. Depois coloca. Hoje tem um problema muito sério dentro da cosmologia. Olha só. A gente mede a distância usando galáxias e tal. Calcula lá a constante de Hubble e mede o quanto... Porque o universo está se expandindo a uma taxa. A uma aceleração que a gente chama. A gente faz uma medida de um jeito, dá um valor. A gente faz uma medida de um outro jeito, certinha, bonitinha, dá outro valor diferente, cara. E aí? O que tá acontecendo? Chama crise Vamos atrás de resposta. Merda. A gente não sabe o que tá acontecendo. E isso é legal pra caramba, porque tá dando a chance do quê? Da gente ir lá investigar e tudo mais. Rever. Isso aqui foi a última coisa que o James Webb fez. Então, olha ali, ó. Tá vendo aquele Z? Tem uma letrinha Z. O astrônomo, cara, ele não mede distância em milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, entendeu? Ele mede a distância em Z. O que quer dizer o Z? Z é desvio para o vermelho. Então, quanto maior aquele Z ali, não quer dizer também que está mais distante. O astrônomo fala assim, é que está mais próximo do início. Tem a diferença. A gente fala mais distante, tá tudo bem para nós aqui normais, os astrônomos eles falam desse jeito. Então você tá vendo o que ele tá medindo ali? Não é aquela coisa branca, é aquele pontinho amarelinho ali, ó. Bem no meio. Bem no meio. Aquilo ali, Z igual a 12,5. E a outra ali, ó, tá vendo? É aquela manchinha laranja ali, Z 10,5. Esse 12,5 coloca aquele pontinho a 13,5, 13,4 e alguma coisa ali, bilhões de anos-luz. Então é isso que a gente mede. Isso aqui foi a última... Porque por espectroscopia, tá vendo? Ó, espectroscopia confirma as galáxias mais distantes do universo. Então, só para completar, uma coisa é a imagem. Depois que aquela imagem vai passar pela espectroscopia, muita coisa daquela vai cair fora, mas vai sobrar algumas. Sobraram 4 que hoje são consideradas mais distantes. Entendi. Mas então a ciência, galera, é isso. É ir atrás de perguntas. Quanto mais pergunta tiver, melhor, entendeu? A gente não quer... o cientista é um mentiroso. Olha, ele falou, cara, quem disse que o cientista vai falar pra você que é verdade? É a previsão do tempo, cara. O melhor exemplo é a previsão do tempo. Se alguém falar amanhã vai chover, não vai. O cara vai falar assim, amanhã tem 40% de chance de chover. Se chover, ele mentiu? Não. Não. E se não chover? Também não. Isso é a ciência, isso, cara. Entendeu? Por isso que se chama previsão do tempo. Mas é previsão do tempo. Me confirma, senhor. Previsão do tempo. Que para você abandonar por completo um modelo, tem que ser uma descoberta muito radical. Exatamente. Porque tem descobertas assim, que elas não dão o resultado esperado do modelo que eu sigo. Mas eu não vou invalidar o modelo. Ela pode me abrir espaço para estudar mais, para tentar entender. E talvez expandir o teu modelo. Exatamente. Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque eu quero fazer um paralelo aqui. Muito do que o Sérgio descreveu do ponto de vista científico é a vida de um crente. Vou falar dentro do cristianismo. Eu sei que tem o budismo, o sintoísmo, vou falar dentro da minha experiência cristã. Deus, Como assim, mano? Seja claro. Tá difícil entender. como criador, vou usar agora a linguagem teológica, ou se vocês quiserem eu posso falar assim, causa primeira. Eu posso falar como Aristóteles, causa primeira, ou eu posso falar como crente, Deus Chama criador. de Deus porque eu acho que Fica tu mais vai fácil. falar mais de uma maneira mais pessoal. É, vai. exatamente. Eu trabalho com o modelo de um Deus criador. Aí eu fiz 2 perguntas aqui, mas eu vou fazer uma terceira. Eu trabalho com um modelo de Deus criador, mano. O que me trava é a maneira que eles tratam o assunto. Tipo, eu trabalho querendo meio que colocar em pau de igualdade ali com o Sacane, mas tá, vamos lá. Vai. A primeira pergunta é por que existe algo ao invés de nada? Por que a música ao invés de ruído? Meu Deus, mano. O que ele quer dizer com isso? As coisas não apenas existem, mas elas têm uma lógica. Se elas não tivessem uma lógica, você não podia fazer a espectrometria aí, não podia fazer nada disso. Ó, eu acho que não é uma lógica, é uma conveniência que você pode tratar. Você pode dizer que pra ti,
Porque você está querendo dizer que pelas coisas funcionarem e haver um funcionamento, uma evolução, algo que evolui, que mantém, isso não quer dizer que foi criado. Tá? A natureza simplesmente ela tem uma regra para se organizar. E ela se organizou aqui no planeta Terra ao ponto de gerar vida. Essa lógica que funciona, que rege as leis da física, essas lógicas que a gente encontra através do estudo científico, isso não sugere que é pensado, organizado. É conveniência para você dizer que existe uma lógica por trás da existência, por trás da natureza. É só isso. É só conveniência. Vamos voltar para aquela frase que você disse no começo. Nada prova que Deus existe, também nada desprova. Isso que você está usando é mais ou menos essa lógica. A natureza aqui na Terra, novamente, encontrou a maneira, se organizou e gerou vida. A partir dos nossos estudos, a gente encontrou regras. Entendeu? Então a gente supõe que em outros lugares do universo, para a vida existir, ela tem que seguir essas mesmas regras. É por isso que o Sérgio Sacani disse que no começo que seria muito interessante a gente encontrar outras formas de vida, baseado em, por exemplo, silício e outros elementos. Porque seria pra gente uma maneira de abrir o nosso leque, de entender que a vida não funciona com base no carbono, que ela pode ser baseada em outros elementos. Então, sabe, tipo, pra você é conveniência usar isso como argumento. Mas é só conveniência, não tem lógica, não tem nada. A natureza só segue a lógica dela para existir, para dar vida, sabe? É isso. Por que não existe ruído, existe música? Cara, porque existe música. O ser humano um dia descobriu que determinado contato que ele fazia com dois objetos, aquilo gerava um som que podia se organizar, que a gente podia organizar aquele som, e aquele som organizado gerava uma melodia, gerava uma música. Então, tipo, é isso, cara. É isso, não sabe? Isso não tira a magia de não existir Deus, mas, cara, da forma que você fala, tira a magia da vida, da natureza, sabe? Dela existir, dela ser como ela é. De certa forma, é também ofensivo pra gente. Mas enfim. Para você tem uma lógica. Isso pressupõe inteligência, design. Agora tem uma terceira pergunta que me fere o modelo. Por que a música desafina? Por que criancinhas morrem? Por que criança e leucemia está na mesma... Isso. Então, quando eu lido com a dor e com o sofrimento, aparece um elemento no meu modelo que destoa com o modelo. Mas assim como o cientista... Destoar é contradizer, tá? É incongruência, tipo, tô defendendo, sei lá, no modelo formal você pesquisar no dicionário, o seu comportamento destoa da educação que você recebeu, entendeu? Tipo, é isso. Palavra bonita pra confundir. Não joga fora o modelo pelas dificuldades que apresenta, mas ele apenas investe na dificuldade para entender melhor o modelo ou abandoná-lo. É assim que eu faço. Porque eu, como crente, a Bíblia é o livro que mais me incentiva a fazer perguntas. Por isso que eu não aceito, Sérgio, essa visão, não é sua, mas essa visão do mundo crente de fé. Fé parece quase que um... Você lembra o poder do pensamento positivo? Lei da atração. Lei da atração. Deus existe, ponto, não precisa de Sérgio, não precisa de... Deus existe, falou comigo. Não, por favor, não é por aí. Você está entendendo? Não é por aí. Eu já mostrei a minha ideia de fé, Bíblia, aquela comparação e tudo mais, e tem parte de base bíblica por isso. Se eu pegar a palavra pistis, em grego, que usa para fé, vai no dicionário. Crença que advém da... Como é que é? Certeza que advém da possibilidade de crença. Cara, os papos do Rodrigo, eu acho que ele pensa muito para falar com a juventude. Porque esse tipo de papo, assim, para um jovem que tá ali dentro da igreja, e pega o Rodrigo Silva falando um pouco diferente daquele tema, vai direto neles. Eu acho que ele tem a intenção de conversar com o jovem quando ele se comunica dessa forma, falando essas coisas. Esse que é o sentido da palavra pistis usada. Então, a Bíblia me incentiva a fazer muitas perguntas. Jesus de Nazaré. Não tem ninguém com mais fé do que ele. Ele terminou na cruz do Calvário fazendo uma pergunta.
Elahi, Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Abraão, se você trouxer um rabino aqui... Qual que é a intenção dele, mano? Tá estranho. Ele vai falar que Abraão é o pai da fé. A Bíblia, Abraão é o pai da fé. Assim como Einstein é o pai da teoria da relatividade, Abraão é o pai da fé. E a primeira vez que Abraão abre a boca para falar na Bíblia é para colocar uma pergunta. Como será isso? Não faz sentido. Maria, como? Jesus, como? A Bíblia incentiva a fazer perguntas a todo tempo. Eu acho que você tá usando de narrativa, porque da Bíblia que eu conheço, o que mais tem ali dentro é afirmações, mano. Tipo... Não, Rodrigo, não. Ao meu ver, a intenção que você tá tendo parece que é de colocar, de igualar, cara, a sua forma de religião com a ciência do Sérgio Sacani. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano. Não. A ponto que, cito de novo o Teilhard de Chardin, eu estou mais próximo de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu faço afirmativas. Essa é a minha questão. Você está entendendo? A Bíblia me incentiva. Deus fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Eu estou citando o profeta Isaías. Essa palavra arrazoemos em hebraico significa, vamos botar a razão para funcionar, sua cabeça comigo. Mano. Vinde, arrazoemos, Senhor. Provai e vede, fazei prova de mim. Essa palavra prova de mim, ta'am em hebraico, é fazer prova quase empírica. Quase empírica. Então existe uma questão aí de ele vir e preencher a sua vida e lhe dar uma... Eu admito, pode chamar este viés, eu chamo de cosmovisão. Que dentro do meu modelo... Cosmovisão, mano. Cara, você tá enrolando e não respondeu nada até agora, mano. É sempre assim. É sempre com as parábolas, né, mano? Não consegue ser direto. Tem coisas realmente que eu não entendo. Mas ainda assim faz sentido. E é lógico, claro e evidente, que para eu falar que Maria deu à luz a Jesus estando grávida... Estando virgem. Estou de virgem, perdão. Essa fala isolada não diz nada. Mas essa fala está embasada em outros graus de autoridade anterior que eu tenho. Então, por exemplo, para eu... Olha a intenção dele. Agora eu tô começando a entender mesmo. Ouvir o que o Sérgio falou aqui sobre astronomia e fazer perguntas honestas e falar, poxa, que legal isso aí. Essa minha posição diante dele está embasada em outras certezas sobre o Sérgio que eu tive aqui. Se você pegar aquele cara que você até trouxe aqui, que mendigo que pegou a mulher lá e ficou famoso, e colocar para ele falar de ciência aqui e astronomia, não pejorando o rapaz. Mas é que o Sérgio não é a área dele. Cientista, né? Exatamente, mas para eu concordar, eu conheço coisas do Sérgio anteriores. Então, o texto bíblico, quando alguém fala assim, você acredita nessa bobagem da Bíblia aqui? Não, peraí. Assim está sendo muito simplório. Tem coisas anteriores que construíram a autoridade para eu acreditar naquilo. Porque... Tipo o quê? A Igreja Católica caçando as bruxas e queimando o livro e governando por séculos o mundo? A única prova que vocês têm é da aplicação da fé, da pregação, da exploração da fé em povos selvagens, catequizando eles para poder expandir o negócio chamado cristianismo. Os indícios têm esse, não tem indício histórico, não tem fonte arqueológica que corrobora nada. Se eu abster dessas coisas anteriores, é realmente uma besteira. Como também soa besteira, você soa, não estou falando que soa besteira falar que a cor vermelha significa que ela está mais... Soa besteira. Soa besteira perante a ignorância. Mas por que eu sei que não é besteira? Porque tem uma série de construções acadêmicas que ele falou daquele jeito. Não foi um negócio que eu gosto mais do vermelho, então vou colocar o vermelho. Não. Então a Bíblia é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmão. Não é, mano. Não é, cara. Não é. Não existe prova de que tudo isso que você fala, que está escrito na Bíblia, existiu, cara. Não existe. Existe indícios, existe, mas nada que seja categórico, entendeu? Não existe uma pesquisa arqueológica que seja categórica para apontar. Não, isso aqui é tintim por tintim. Não, na Bíblia não tem isso. Não tem, desculpa.
Não é razoável você falar assim. O que acontece com a igreja e os ensinamentos bíblicos quando encontrarem vida fora do planeta Terra? Isso é até uma pergunta que eu queria te fazer, cara. É. Ó, pra mim, Até agora não respondeu. Porque a gente fala assim, né? Que quando encontrar a vida vai ser um caos, né? E eu acabo até citando e falo assim, cara, eu acho que até na religião, em algumas, Não, isso sim, claro, pode criar claro. uma confusão vai gigantesca. dar uma confusão generalizada. Com certeza, com certeza. Só que assim, é difícil falar do que seria se não for. É complicado. É difícil levar ele a sério. Foi mal, cara. É difícil. É só umas parábolas, sabe? É uma maneira de querer se apresentar como, sabe, mesmo uma postura meio messiânica, com essas parábolas, essas palavras difíceis das pessoas entenderem. Cara, na boa, pode ser que represente o fim da religião. Entendeu? Porque se você pegar a Bíblia e não for alterado, ali tá descrito que esse é o único mundo. Tá? Se pegar, sei lá, puxar aqui na Bíblia Online, lá vai encontrar versículo que diz isso, entendeu? Então, tipo assim, nas religiões vai ser complicado para elas lidarem com a informação de que a vida fora do planeta Terra pode representar o fim da religião. Provavelmente, eu acho que representa. Eu acho que é um risco muito grande para as religiões. Entendeu? Até lá, eu, Rodrigo, não fecho questão que Deus criou só o planeta Terra com vida. Nesse universo imenso, mas isso aqui é chutologia, não é nem Bíblia, nem ciência, é chutologia. Eu acho que A Bíblia não comprova e nem desprova. nem desprova, exatamente, ela não Ironia, hein, Igor? Isso é um pouquinho de ironia, percebi. fala sobre isso. Jesus, o máximo que eu poderia dizer é que Jesus falou o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se a casa do pai é o céu, Aí então você pode interpretar, você né? pode interpretar, mas é uma interpretação. E a gente sabe que tem os anjos, fala dos principados, potestades, mas não fala, então não diz nada. Então na chutologia, não estou sendo nem bíblico, nem de ciência, na chutologia, poxa, Deus criou esse tanto de coisa que a gente viu aí para deixar vazio. Meio bronca mesmo, né? Mas é chute. Mas você acha que em algumas religiões ia dar problema sério, né? mas com certeza. Não todas as religiões Não iam dar todas. Não, problema. isso na ciência, todo mundo. Ia dar uma... Você entendeu? Ia Seria dar. incrível. Seria. Seria incrível, Rodrigo. Seria incrível. Entendeu? Seria incrível. Não sei se você consegue entender isso, mas seria incrível. Para a humanidade, para o homem, para o ser humano, seria fantástico a gente descobrir que a gente não está só no universo. Que a gente pode, sei lá, buscar refúgio, aprender com essas civilizações que a gente encontrar, entendeu? Imagina o quanto a gente tem a oferecer, o quanto a gente tem a aprender com essas outras formas de vida. A gente tem que achar fantástico mesmo. Torcer pros malucos não tá vindo querer explorar a gente, né? Poder, vamos explorar as riquezas naturais daquele planeta. Seria incrível. Menos para o... Mas a gente tem que achar eles, isso é importante. só não Eles ia- não podem achar nós. só não ia dar bronca para o Bilu, o ET Bilu. Só não ia dar bronca pro ET Bilu, concordo. É isso. Mais um corte do debate entre Sérgio Sacani e o Rodrigo Silva. Eu, particularmente, me sinto um pouco incomodado quando eu vejo o Rodrigo Silva querer colocar a religião e a ciência meio que num pé de igualdade, sabe? Eu acho isso meio injusto. Tipo, a maneira que ele diz que a ciência é levada a sério porque por trás da ciência existe um histórico de pesquisa e realizações por parte dessas pesquisas, respostas sendo geradas através de perguntas que foram indagadas, e querendo descrever, dizer que as religiões têm a mesma coisa, tem uma construção por trás que comprova a existência, que comprova a sua legitimidade. Primeiro que não tem. Não existe fato científico que comprove qualquer coisa relacionada à Bíblia. A Bíblia é um livro de suposições. Até então, sem resposta nenhuma para aquilo que está dito na Bíblia, não passa de suposição. Isso é um fato. Então eu fico um pouco desconfortável quando eu vejo o Rodrigo Silva querendo colocar os dois em pé de igualdade. Também achei que o Sérgio Sacani foi um pouco passivo. Aliás, nos cortes ele foi bem passivo com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva faz algumas provocações e o Sérgio Sacani nem leva a sério. O que às vezes também é importante, porque a gente também não tem que levar muito a sério.
Porém, tem que ser levado a sério de qualquer forma, porque se a gente deixar eles falar aos quatro ventos sem ser refutado, acontece o que aconteceu ao longo do tempo, entendeu? Se torna uma classe intocável, que a gente, quando questiona, quando indaga, acaba sendo criticado pelos seus fiéis, pelos seus seguidores. Mas assim, a gente tem que criticar, porque a gente não pode deixar que eles se tornem donos da narrativa, entendeu? A ciência também não é verdade absoluta, não é. Só que o cientista tem que se posicionar mais para não permitir que essas fábulas se tornem predominantes na narrativa. Entendeu? É minha opinião. Não quero ofender a sua religião com minha opinião. Mas assim, a partir do momento que vocês querem colocar os dois em pé de igualdade, vocês têm que estar dispostos a receber críticas como a minha. Críticas de outras pessoas que discordam de vocês, né? Se você puder, dê seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, que a gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? E para você que chegou até aqui no finalzinho desse vídeo, eu quero te agradecer e dizer que você é muito importante para esse canal, beleza? Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um Plutônio Cortes. Valeu, galera, um abraço, é nóis, tamo junto, hein? Fui! Mm-hmm.